paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a sua EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso pastor Cláudio Caetano, nosso querido e amado pastor, né? E nós estamos caminhando para o encerramento do trimestre. Meu Deus, quão maravilhoso é falar da palavra de Deus, né? Quão tamanho esse privilégio e essa responsabilidade. Estamos encerrando mais um trimestre. A lição número 13 vai falar: aviva, ó Senhor, a tua obra. Que possamos dizer: aviva, ó Senhor, as nossas vidas. Possamos olhar para o céu, né, com um coração desejoso de estar avivado, animado para servir a Deus. Porque o Espírito é o mesmo, a graça é a mesma, né? Oxalá Deus, né? Que possamos ter sempre esse sentimento nos nossos corações. E a lição número 13, no dia 26 de março de 2023, vai falar: aviva a tua obra, e o texto áureo vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A verdade prática é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte, né? E nessa oportunidade está comigo mais uma vez nosso querido pastor, amigo, pastor Maurício. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tivemos aí, foi muito gratificante a última aula e estamos aqui de novo, né? Para mim, falar de Deus é se colocar na brecha para Deus te usar. Aleluia. Então isso é muito bom. Quando eu falo de Deus, eu sei que Ele vai me usar. Quando a gente fala de Deus, a gente sabe que Ele está nos usando. Aleluia. Isso é bom. Pastor Maurício, o senhor quer orar nessa oportunidade? Vamos orar então? Senhor Deus amado, nós te glorificamos por mais essa aula, essa pré-aula, onde vamos falar, Senhor Deus, de avivamento. Nós vamos falar de Abacuque, Senhor, nós vamos falar de um homem que, apesar das circunstâncias, Senhor, ele te adorou, ele queria ser avivado, ele te glorificou, assim como Jó, Senhor, ele não te abandonou, ele estava ali contigo, apesar de saber de tudo que ele ia passar. E Senhor Deus, isso é o verdadeiro amor, isso é a verdadeira sinceridade contigo e fidelidade. É saber que não importa as circunstâncias, nós te amamos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, obedecendo ao teu propósito, à tua vontade, ao teu querer. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, fala conosco, Senhor, e guia-nos na direção do teu Espírito, para que nós possamos ser iluminados por Ele, para que Ele nos dê a direção, para que Ele nos dê a palavra rema, a palavra revelada, daquilo que o Senhor quer falar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Bem, e nosso primeiro tópico, pastor, vai falar, né, a nossa leitura bíblica em classe é um texto áureo, um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, que vai dizer: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo-a eu, o meu ventre comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os dos servos e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Palavra abençoada. Que palavra. Encerramos o trimestre, com o clássico texto do profeta Abacuque, né? O avivamento indispensável da igreja do Senhor Jesus Cristo revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja. Aqui vai falar sobre o clamor, sobre o avivamento. No primeiro tópico vai dizer o clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. O segundo tópico, aparente indiferença de Deus. E a terceira, a resposta pronta de Deus. Pastor, o senhor tem liberdade para falar? Amém. A gente observa aí, que é interessante observar, que no capítulo 1 de Abacuque, ele não tem uma resposta de Deus. Deus está em silêncio. Então ele está orando, mas Deus não responde no capítulo 1.
Ele começa a orar, 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 mas não há resposta de Deus. Irmãos, quantos de nós, às vezes oramos, 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 e não vemos a resposta de Deus, e aquilo nos angustia, e nos deixa chateados, aborrecidos. Será que Deus não me ouve mais? Assim foi com Abacuque. Ele orava, orava, e Deus não respondia no primeiro. Mas depois, no segundo, Deus começa a responder. Deus começa a responder ele. E para Abacuque, seria melhor que Deus nem respondesse, porque a voz de Deus foi muito mais pesada do que o silêncio dele. Porque o silêncio de Deus, ele não sabia o que ia acontecer. Mas quando Deus fala com Abacuque, olha, vocês serão destruídos pela Babilônia. A Babilônia vai entrar aí e vai destruir vocês. Eu vou usar o meu servo Nabucodonosor para destruir vocês. Olha que interessante, a gente pergunta, e o próprio Abacuque aí interpela Deus dizendo assim, como o Senhor vai usar um homem que é ímpio? Ele, de servo de quê? Irmãos, a gente pode perguntar, desde quando Nabucodonosor era servo? E a Bíblia diz que Deus chamou ele de servo. Desde quando? Porque todos aqueles que servem ao propósito de Deus são servos de Deus. Aleluia. Deus usa Nabucodonosor para punir o seu povo que havia se inclinado a outros deuses, havia dado as costas para Deus, se inclinado a outros deuses, e Deus disse assim, olha, não tem mais jeito, eu vou mandar destruir, eu vou suscitar, ele diz assim, eu vou suscitar os caldeus contra Judá. O que quer dizer, eu vou suscitar os caldeus, diz a palavra, contra Judá? Eu vou levantar os caldeus são os babilônios, eu vou levantar os babilônios contra Judá, os babilônios vão invadir Jerusalém, e ali eles vão destruir tudo, vão destruir o templo, vão levar cativo. E quando Abacuque sabe disso, e Deus revela a Abacuque isso, principalmente no capítulo 2 e 3, Abacuque fica desesperado. Mas Abacuque está desesperado não só pela invasão de Nabucodonosor, Abacuque está desesperado porque o próprio Deus está irado com eles. Abacuque está com mais medo da ira de Deus do que com o que Nabucodonosor pode fazer contra Judá. Isso é interessante, irmãos. Uma vez Davi disse assim, duro é cair na mão do Deus vivo. Quando Davi peca contra Batseba, contra Urias, enfim, faz tudo aquilo que Davi fez, Deus pergunta a Davi, o que você quer? Eu te dou 3 opções, o que você quer que eu te faça? Você quer o quê? Eu boto seu inimigo contra vocês? Peste. Você quer o quê? A peste. Você quer o quê? Eu vou te dar 3 opções, o que você prefere? Ele disse, cair na mão dos teus inimigos, você prefere peste, você prefere o quê? Caia na mão do Deus vivo. Aí ele falou, eu prefiro cair na tua mão, porque tu tens as tuas misericórdias são infinitas, Senhor. Eu não quero cair na mão do inimigo. E aqui Abacuque parece que sente esse tipo de sentimento. Ele tem isso, ele sente assim, olha, vem aí um imperador, que Nabucodonosor naquela época, ele já tinha vencido os 2 maiores impérios da terra, o império do Egito, que era um império poderosíssimo, e ele tinha vencido também o império da Síria, ele tinha destruído o império assírio e o império do Egito, ele era o maior império da terra. Nabucodonosor e a Babilônia mandavam em toda a terra, não existia ninguém que não se dobrasse a eles, e quando ele vem atacar, Abacuque poderia estar com medo, olha o que vem por aí, ele vem e está com medo, mas Abacuque, o que chama a atenção é que Abacuque não estava com tanto medo de Nabucodonosor, ele estava com medo da ira de Deus. Então, a grande sabedoria humana. Qual é a grande sabedoria humana? É você temer a Deus, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Por quê? Abacuque estava com medo de Deus, ele não estava com medo de Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor vem e toma, destrói, como Jeremias já tinha também profetizado isso. Jeremias tinha profetizado a mesma coisa, olha, vocês vão ser levados para a Babilônia e vão ficar 70 anos lá no exílio, e vocês, por quê? Porque vocês deram as costas para Deus. Então eram 3 reis ali, que deram as costas para Deus, o rei Joaquim e o rei Zedequias. Zedequias também traiu a Deus e traiu o próprio Nabucodonosor e teve seus olhos furados por Nabucodonosor. Então, a gente vê nesse momento que Abacuque está muito preocupado com a ira de Deus. E essa ira de Deus, ele vai e pede, Senhor, tem misericórdia. Senhor, na tua ira, tenha misericórdia na tua ira. Olha o que ele fala. Ele diz assim, tenha misericórdia na tua ira.
porque ele tinha medo da ira de Deus, ele respeitava Deus, e ele dizia, Senhor, pode faltar gado no curral, pode faltar oliveira, pode faltar figueira, pode faltar comida, mantimento, pode faltar tudo, Senhor, mas não pode faltar tua misericórdia, não pode faltar tua misericórdia. Então a gente vê por aí que Abacuque tinha um terror terrível da ira de Deus, porque o que vinha para ele não era tão terrível quanto a ira de Deus. Aqui fica o contraponto, não sei se é o contraponto ou se a minha participação da seguinte forma. Mesmo em meio a uma... Deus tentou falar com o povo de várias formas, o povo não obedeceu. Referências aqui muito bem aplicadas. A ira viria de qualquer jeito, mas em vindo a ira, mesmo para uma nação desviada, uma nação que virou as costas para Deus, que o tratamento era com Israel, com a questão espiritual de Israel. Deus tinha homens, aqui fica a minha palavra-chave. Deus tinha homens e mulheres com o coração voltado para o altar ainda. Deus manteve homens e mulheres voltados para o altar, mesmo em meio ao caos espiritual, irmão. Grandes movimentos, grandes ações de Deus, elas muitas vezes começam às vezes por um, dois ou um grupo pequeno de pessoas. Vimos as lições passadas dos morávios, o que eles fizeram, né? Como eles começaram a questão do evangelismo mundial através da obra missionária, né? Através do clamor da intercessão. Então Deus levantou homens, e aqui Abacuque coloca não só como profeta, mas como intercessor. Como intercessor, como um sacerdote, uma função de sacerdote que é interceder pelo povo. E aí então, irmãos, mesmo parecendo que aí o tópico 2 vai dizer que parecia que Deus estava indiferente, Deus não estava indiferente. Tanto se trazer para um contexto, professor, de nação brasileira, né? Por certo, nós crescemos muito como evangélicos, mas algumas discrepâncias normativas da palavra de Deus, muitos de nós como igreja já abandonaram. Práticas naturais da oração, jejum, leitura da palavra de Deus. E Deus vê tudo isso, irmãos. E Deus vê tudo isso. Mas, graças a Deus, que Ele é misericordioso. Que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Entrou um governo de esquerda lá, como entrou aqui na nação brasileira. Então, tivemos há poucos dias, começa um pipocar de movimentos, de avivamentos, de manifestações extraordinárias de Deus. Que Deus precisa de um coração, ou de pequenos grupos, que tenham sede e ardam pela santidade de Deus. É isso, Deus disse a Abacuque, não vai dar Abacuque. Eles plantaram uma semente e a colheita que eles vão colher. Mas Deus ouviu a oração de Abacuque. Não só de Abacuque, mas de outros profetas. Deus não eliminou Israel do mapa, porque Nabucodonosor, como grande império, que é até maior para o mundo da época do que os Estados Unidos é hoje para o mundo, muito maior. Riscar Israel do mapa era muito simples, mas não foi isso que aconteceu. Glória a Deus, que Deus levantou, e Deus levantou do seu trono, respondeu, ouviu o clamor do seu povo, ouviu o clamor do profeta, o justiça e o juiz de Deus foram fiéis, mas a misericórdia esteve sempre à frente, pastor. A misericórdia esteve sempre à frente. A resposta de Deus é soberana. Olha, para nós professores, trazendo hoje para a prática atual, Deus precisa de gente que clame. E não precisa ser pastor não, irmão. Olha só, se a gente olhar a história, não teve muitos pastores à frente desses grandes avivamentos. Então, a gente nota que a maioria dos avivamentos começaram com meia dúzia de pessoas jovens. Na Argentina foi assim, nas Ilhas Fiji foi assim, duas meninas que foram orando na Índia, e a gente falou aqui já durante as outras aulas sobre os avivamentos. Assim também, Deus usa o próprio Abacuque. Só que havia uma sentença, irmão. Havia uma sentença já decretada, porque o povo tinha falhado com Deus, o povo tinha errado, havia uma sentença, e sentença em hebraico quer dizer peso. Fardo. Kavod. Né? Então essa sentença, esse fardo, esse peso, ele tinha que acontecer. A sentença estava decretada.
Então não havia como voltar atrás, porque o povo já tinha falhado, tinha dado as costas, tinha se inclinado a outros deuses. Então Deus decreta essa sentença, e Abacuque fica desesperado: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra no meio da igreja, Senhor, aviva, aviva, aviva. E a gente precisa, para um avivamento, a gente precisa de um coração contrito, a gente precisa de pouca gente. Irmão, você aí, você pode começar um avivamento, sabia disso? Você pode começar um avivamento aí. Eu reuni meia dúzia. Terça-feira nós temos aqui na igreja oração de manhã. Pode começar um avivamento aqui. Então, o que a gente precisa é corações contritos, quebrantados, corações que digam assim: eu quero ser avivado. Senhor, me enche do teu Espírito. E Deus vai encher essa igreja com o seu Espírito. Aleluia. Deus vai tomar conta. A glória de Deus, toda a terra será cheia da glória de Deus. Aleluia. Nós estamos finalizando nosso primeiro bloco dessa última lição desse trimestre e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo bloco da última lição desse trimestre. Feliz por ter cumprido mais uma jornada, mais um trimestre. Vamos, na próxima semana, iniciar mais um. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar, nos dar entendimento. E o ponto 2 vai falar o seguinte: o avivamento pela palavra. Primeiro ponto diz, ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, temer a Deus, que só ouvir, né? Tem que temer, né? E o clamor pelo avivamento, né? Vai falar. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando ele diz, ouvir a tua palavra, Senhor, e temi. Exatamente, porque Deus, primeiro ele ora, e Deus não responde. Aquilo deixa ele angustiado. Como eu falei no início, você já passou por isso, eu já passei por isso. Né? Estou orando, mas parece que Deus está quieto. Parece que ele não vai responder. Mas chega no momento que ele te responde. E Abacuque diz, ouvi a tua palavra. E quando ele ouve a palavra é uma sentença. E qual é a sentença? Vai haver sim a invasão da Babilônia, sim. Nabucodonosor vai invadir sim, mas Nabucodonosor vai destruir o templo sim, vai levar tudo que há dentro do templo, ele vai levar, tudo que tem dentro do templo, ele vai levar para a Babilônia. Ele vai invadir o templo, ele vai acabar e levar muitas pessoas para lá, muita gente cativa, porque a Babilônia levava pessoas cativas para tentar mudar a cabeça, como ele fez com o próprio Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? O próprio Daniel. Eles foram levados para lá para quê? Daniel chegou a ser governador, chegou a tomar conta de todos os negócios do rei, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também apoiaram, mas eles foram levados para lá, eles estavam cativos numa terra estranha. Ezequiel também foi para lá, cativo durante 70 anos. Jeremias tinha avisado, Abacuque também avisou, e Abacuque ouviu a palavra. Quando ouviu a palavra, foi aí que ele tremeu. Ele diz que os ossos dele, apodreceram os ossos dele. Olha só, Abacuque parece dizer o seguinte: olha, quando eu ouvi essa palavra, o meu tremor foi tão grande, que eu comecei a desmoronar, eu comecei a desintegrar. Porque meus ossos, olha o que ele diz, a podridão dos meus ossos começaram a apodrecer, eu comecei a tremer, eu comecei a desintegrar. Ele só não usou essa palavra porque não existia naquela época. Porque essa era a ideia de Abacuque. Abacuque ficou preocupado, como eu disse, não com a invasão daquele poderoso imperador que era Nabucodonosor, mas ele estava preocupado com a ira de Deus. Senhor, tenha misericórdia no meio da tua ira. Abacuque então começa a interceder por aquele povo, por Israel. Mas aquele povo já tinha um decreto contra ele. E Deus cumpriu o decreto. Aquele povo foi 70 anos para a Babilônia e lá ficou. Mas Deus cumpriu, trouxe de volta através de Zorobabel, através, né, de Neemias, ele traz aquele povo de volta. E ele então, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém destruídos. Zorobabel começa de novo a ensinar a palavra, porque 70 anos, a nova geração já não conhecia. Sim. E nem conhecia mais o hebraico. Na verdade, nem conhecia mais o hebraico, porque os 70 anos foi uma geração. É uma geração, quase duas, né, gerações. Então, você passa ali,
você desconfigurou. E o que mais me chama a atenção, caro professor, caro mestre, caro pastor, é que quando a lei começou a ser explanada por Esdras, no tempo de Neemias, a Bíblia diz que ele colocou um caixote, um pequeno altar, e ele falava. E ele falava e explicava da forma que o povo entendesse. Traduzia praticamente. E o que acontecia? Houve um choro, irmãos, tão grande. Houve um quebrantamento e um grande choro, porque o povo viu que eles estavam longe de Deus. O que precisamos hoje de gente que entenda que a palavra de Deus é preciosa. E quão desconfigurada a nossa sociedade está. Muitas igrejas estão da verdadeira doutrina da casa de Deus. Doutrina de Deus, a doutrina pura. Quando homens, amantes da Bíblia Sagrada, se defrontam com situações e vê a realidade da nossa igreja hoje brasileira, falando como igreja brasileira, muitos de nós estamos longe. Sim. Então, Deus levanta esses homens para chorarem pelo povo. Sim. Voltarem ao povo, fazer que o povo tema ao Senhor. Mas me chama a atenção a vida de Jonathan Edwards, né? Um grande jurista, um grande articulista, um grande influenciador, um grande pastor. Mas o que me chama a atenção é que a simplicidade e o entusiasmo com que aquilo que era simples era pregado. Das pessoas se derramarem, se quebrarem em lágrimas, tendo medo de ir para o inferno, reconhecendo os seus pecados de forma simples. O amor pela palavra de Deus, né? O amor pela exposição desse livro, o amor, meu pastor querido, meu nobre irmão, o amor com que esse livro é transmitido faz toda a diferença. Porque você busca coisas do coração de Deus para entregar ao coração da igreja. E nem sempre geralmente essa palavra não é tão cômoda. Ela pode gerar incômodos, mas com amor ela desce ao coração da igreja. A igreja, o povo de Deus, ela reconhece que precisa estar mais perto de Deus. E aí começa a pregação da palavra, esse sentimento esse reconhecimento do nosso estado e, consequentemente, o choro e o clamor. E aconteceram alguns avivamentos, como Josias. Josias, quando faz aquela grande reforma obra lá, né? Onde ele está fazendo o palácio, fazendo uma reforma, ele acha o rolo. Ele acha um rolo escondido, ele vê a palavra de Deus, e quando ele vê, o povo estava afastado da palavra. Quando Josias lê, nós estamos fazendo nada de acordo com a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a lei de Deus. Olha, a partir de agora é assim. Vamos quebrar todos esses postes, vamos botar abaixo todos esses postes, ídolos, isso tudo vai por terra agora, vamos obedecer a palavra. Quando ele mostra o povo chora, há um avivamento em Josias, o povo começa então a destruir os postes ídolos, o povo começa a se voltar para a palavra de Deus. Isso acontece durante a história, acontece com Esdras, se você pega durante a história, imagina, eu fico imaginando, irmão, quando a Inglaterra e a ONU realmente reconheceram que aquela terra ali era de Israel e que o povo poderia voltar para Israel. Eu fico imaginando 1948, quando todo aquele povo espalhado pelo mundo, conforme a promessa de Deus, vou reuni-los de volta, traz pelo mundo todo aqueles judeus para a terra. Muitos deles já não falavam mais hebraico. Então um homem junta, Ben-Gurion e outros homens se juntam e diz assim: vamos ensinar de novo o hebraico. Foi o mesmo trabalho que teve Zorobabel. Esdras. O mesmo trabalho, Esdras teve o mesmo trabalho. O trabalho que Esdras teve ensinando o povo de novo hebraico foi o que o Ben-Gurion e todos que ajudaram ele. Agora em 1948, eu digo agora que faz pouco tempo, quando eles fundam Israel, quando a Inglaterra, que estava dominando Israel na época, e a ONU entregam a Israel, essa aqui é a sua terra. Só que eles esqueceram a palavra, eles estavam há 2.000 anos, quase 2.000 anos, porque depois de 70 depois de Cristo, da destruição do templo de Jerusalém, aquele povo é espalhado pelo mundo. 70, nós estamos em 2022, quase 2.000 anos, 1950 anos depois, as pessoas esqueceram, muitos não lembram mais. Tanto é que se você for hoje a Jerusalém, se você for hoje lá, ou se a gente pudesse trazer Davi ou Zorobabel de volta a Jerusalém, a gente ouviria pelas ruas
um hebraico muito parecido com 2000 anos atrás. Sim. Porque a língua, ela foi como ela foi feita. Foi resgatada, ela né? foi resgatada, é a mesma língua. O que foi colocado são palavras novas. TV que não existia, smartphone, coisas que não existiam na época, foi então adaptada. Muitas até são parecidas até com o inglês, pela influência dos ingleses. Mas é importante notar que houve então, eu posso imaginar, um grande avivamento que houve agora em 1948, quando aquele povo volta de eu tenho minha terra de volta, vamos aprender hebraico, e aqueles homens se reuniram, ensinaram o hebraico, o povo resgatou a língua, e hoje a língua falada lá, além do inglês, que é a segunda língua, a primeira língua é o hebraico. As escolas, irmão. As escolas, né? Todas as escolas primárias, né? Secundárias, a língua oficial em Israel hoje é o hebraico, foi resgatado, né? Isso é um mover de Deus extraordinário, né? Irmãos, nós precisamos chamar o nosso próximo intervalo, né? É muito assunto, né? Clamor pelo avivamento, né? É muito assunto, querido, né? Aproveite esse momento, vá até, sugestão minha, né? Vá até às 10 da manhã, né? Ele levante um clamor com o seu povo em classe, em sala de aula, né? Para que nós possamos voltar à palavra de Deus, né? O fato, se o irmão já está aqui, já é aluno da escola dominical, o fato que ele já ama muito da palavra de Deus, né? Mas vamos fazer um clamor, um pedido, né? Um conclave, né, irmãos? Para que nós possamos voltar às práticas, às primeiras obras, né? Como Jesus confrontou as igrejas da Ásia, né? Vamos voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, né? Deus quer um coração contrito e quebrantado para operar. Eu preciso chamar nosso próximo intervalo, meus queridos. Já estamos de volta com a sua energia para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão. E já estamos de volta com a sua BD em dia, com o nosso terceiro e último ponto desse trimestre e com a nossa conclusão. Conosco está o pastor Maurício, que é natural do Rio de Janeiro, está há uns 2 anos quase praticamente com a gente aqui, veio para nos ajudar, somar no que tange a área da educação, mestre, professor, né? Tanto secular quanto professor de escola bíblica dominical, professor de teologia, vai estar somando muito com a gente nos próximos anos, querendo assim o Senhor. E agora chegamos no ponto final, pastor Maurício, né? Que vai falar sobre o clamor, né, os resultados, né, como o avivamento, questão de vida ou morte. Ou a igreja clama por um avivamento? Fato, irmãos, nós estamos à beira do arrebatamento da igreja. Irmãos, o que falta mais? Existe alguns ajustes ainda, como falando no mundo, como de forma global, mas, irmãos, estamos vendo divisões, guerras, porfias, dissensões, mas sempre existiu na época da humanidade, sempre. Porém, nós vemos hoje de forma acentuada. É o princípio das dores, né? E aí, de 15, 20 anos para cá, a sodomia sempre existiu, mas existe uma sodomia hoje mundial, incentivada pelos órgãos, pelas autoridades. A mídia, né? A mídia, todo mundo num conclave, num trabalho maçante de efeminar os homens, masculinizar as mulheres, né? E essa é uma das marcas do pré-avivamento, do pré-arrebatamento, seria a sodomia, como foi naqueles dias, Sodoma e Gomorra. Irmão, nós estamos vendo, tratando isso, muitos de nós tratamos com uma naturalidade, nós estamos cercados por essas coisas e amamos o pecador, sim, mas muitos de nós vamos nos acostumando como normais práticas. Nós não praticamos, mas alguns de nós também já não condenam mais. Já se acostumou. Que o sangue de Jesus nos cubra o nosso lar, pastor Maurício. Jesus tem poder. Tem poder. A questão de clamar por um avivamento, nós vivemos, fato, resultados dos dias de Prometeu Joel, que começou com Pedro, vivemos o dia de hoje, mas a gente vê que várias ondas se acentuam na história da humanidade com um propósito de evangelismo, né? Nós queremos acreditar que estamos vivendo já um tempo extraordinário. Eu creio que nós estamos já vivendo o princípio das dores. Princípio de dor, mas um tempo extraordinário, daquilo que tange a manifestação espiritual. Nós clamamos por um renovo de Deus, irmãos. Clamamos por um renovo de Deus.
do mover de Deus. O céu não se fechou. O céu está aberto. A chave para abrir continua a mesma. Oração, dependência, devoção, entrega, pastor. Pastor Maurício. Será que quando Jesus voltar ainda encontrará Fé na terra? Esse é o grande problema. Jesus está voltando, a qualquer momento ele pode voltar hoje, amanhã, a gente não sabe a data, o dia, nem a hora, né? Tem gente botando aí 2029, outros botando 2023, pode ser, ninguém sabe, a verdade é que ninguém sabe. Jesus, como estava na terra, disse, nem o Filho do Homem sabe, nem ele sabia. Quando ele foi lá para cima, Deus já disse, é dia tal, mas não conta para ninguém. Ele hoje sabe, mas não contou para ninguém. E a grande verdade é essa, que a gente precisa começar esse clamor, porque o mundo, o maligno, ele é muito prudente, né? Os filhos das trevas são prudentes. Eles estão pegando pelas beiradas, eles estão utilizando o quê? Eles estão usando mídia, eles estão usando os jornais, eles estão usando os costumes. Ah, não, agora não tem mais nada a ver, nós estamos na época não tem nada a ver. Nós estamos na época da relativização. Ah, está tudo relativizado, não é bem assim. Não, irmão, é bem assim mesmo. Deus não falou, Deus não relativiza nada, a fé não é relativizada, a palavra de Deus não é relativizada. Há pouco tempo eles quiseram fazer uma atualização da Bíblia, quer dizer, não pode atualizar a Bíblia, porque o próprio Deus disse, se você trocar um tio, nessa palavra, você vai ser justamente vítima de todas as maldições de que fala essa própria palavra. Você vai sofrer todas as consequências se você mudar um tio. Então você vai sofrer as consequências. Então estão querendo atualizar a Bíblia, não há. A palavra de Deus, ela se explica por si só. Lutero falou o quê? A palavra de Deus se interpreta a si mesma. Então a hermenêutica não mudou. Tem gente fazendo aí achando chifre em cabeça de cavalo, na verdade. Criando coisas, entendeu? Metaforizando, tudo é metafórico, tudo é alegórico. Hoje a Bíblia é toda alegórica, quer dizer, virou um carnaval, né? Porque carnaval tem alegoria, não é alegoria. A Bíblia não é carnaval, não vi nada na Bíblia alegórica. Na Bíblia é o que é, a palavra é o que é. Então a gente precisa ter muito isso, a gente precisa entender que Deus está precisando de poucas pessoas para começar um avivamento, como foram começados todos os outros avivamentos. Rua Azusa, a Inglaterra, a Austrália, no país de Gales, com 2 homens, né? 2 homens começaram na própria Índia, na Argentina, no Brasil, né? Chegou aqui o próprio avivamento, trazido até pelo Daniel Berg e Gunnar Wink, que vieram para cá e trouxeram um avivamento. O que eu quero ver no Brasil eram igrejas que a gente respeita, são igrejas tradicionais, a gente respeita as igrejas, a gente não tem nada contra a igreja tradicional, mas houve um grande avivamento a partir da criação da fundação da Igreja Assembleia de Deus, que começou no Pará e depois se expandiu e hoje é a maior denominação mundial. Esse é a nossa preocupação, né, irmãos, é quando falamos aqui, irmãos, não é para criticar nenhuma denominação, porque assim, como nós aqui em Jaraguá do Sul, não precisa jogar água no molhado, mas nós temos um pastor que zela pela palavra. Amém. Nós temos uma convenção, né, nesse ano, o tema geral da nossa convenção, na digna pessoa do nosso presidente da convenção, o pastor Newton dos Santos, chamados para servir, né? Chamados para servir. E tem passado para as igrejas esse tema. E nós temos homens e mulheres que ainda zelam pela palavra. Tem um cuidado pelas coisas, pelo sagrado. É óbvio que nós temos e precisamos, né? Mas a gente entende que muitos já descambaram para o politicamente correto, irmãos. Quando os avivamentos eles foram precedidos de uma intensa aplicação da veracidade da Bíblia Sagrada. Os temas geralmente foram a questão da natureza do homem e a questão do pecado e a salvação. Esses avivamentos geralmente começaram em igrejas, voltando às bases do Evangelho, que é o pecado.
Pecado. Nós não ficamos melhorzinhos, irmãos. Claro, nós melhoramos, né? Nós caminhamos para o céu, irmão. Não é o fato de estarmos expostos à palavra de Deus, como sempre, que nós vamos ficando bonzinhos, irmão. Nós temos que ouvir e praticar. Nós temos que ouvir e pôr em prática. E esse confronto da Bíblia de Deus veio para o povo, olha, e não seja cristão só de ouvido, mas de prática. Então, e essa palavra, muitas vezes ela vem dura, e eu dizia umas lições atrás, que alguns púlpitos, irmãos, infelizmente você tem que, você faz uma pré-seleção, porque se alguns irmãos, alguns pregadores já não tem mais espaço. Perde agenda, não tem espaço, não tem voz, não tem vez. É um tempo difícil, sim, porque a Bíblia diz que nos últimos dias amontoarão para si doutores, e tendo comichão de seus ouvidos, amontoarão para si homens segundo, que falem aquilo que lhe agrada os ouvidos. E esses avivamentos que mudaram países, eles começaram com um sentimento profundo. Arrependimento. Todos começaram com arrependimento. Arrependimento de pecado. E então, estou falando de igreja. Não pregavam para o povo aí fora, assim, como o John Wesley pregava nas praças, o povo ia trabalhar, e John Wesley pregava na beira da rua, o povo que ia trabalhar. Mas esse movimento começou na igreja, esse sentimento de ser pecador, de realmente saber que a porta do céu não está tão aberta assim para ele. Que tem que ter um clamor, tem que ter uma submissão. Tem que ter, e aí, irmãos, esse sentimento, através da pregação genuína da palavra de Deus, trazia confronto. O pastor teve com o tema confrontados. Confronto. Arrependimento, choro e clamor. Não há avivamento sem arrependimento de pecado. Não há. Quero uma igreja avivada. Você quer uma igreja avivada? Então, primeira coisa, arrependa-se dos seus pecados. Nós voltamos, irmãos, à época de João Batista. Hoje tem que se pregar como pregava João Batista, onde botava um dedo na cara do rei e dizia: vai, te arrepende. Te arrepende, porque essa mulher que está contigo é do teu lado, não é tua, é do teu irmão. João Batista botava o dedo na cara do rei. E eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. O rei gostava de ouvir aquilo. O rei já respeitava João Batista. O rei temia João Batista, porque o rei sabia que a boca de João Batista era a boca de Deus na terra. Então João Batista, quando pregava para o rei, a mulher que estava do lado do rei, né? A Salomé, ela não gostava. Eu quero a cabeça dele, arranca a cabeça dele. E ela não gostava de ouvir aquilo. Tanto é que ela pediu a cabeça dele numa bandeja de prata. Mas hoje, o que a gente precisa pregar de novo é voltar aos tempos de João Batista. Arrependei-vos, porque para haver avivamento, tem que primeiro haver arrependimento. O que aconteceu agora na Universidade de Asbury, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, a gente sabe que não havia nenhum líder. Havia pessoas se arrependendo, chorando e pedindo perdão pelos seus pecados, e Deus fazendo a obra. Esse avivamento de Asbury, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, só foi possível porque ele não começou com nenhum artista, com ninguém que era bom de falar, nem ninguém eloquente, um grande pastor, não. Começou com arrependimento de meia dúzia de jovens estudantes de uma universidade. Então, se você olhar, como disse o irmão bem aqui, todos, ou 99% dos avivamentos começaram com arrependimento de pecado. E não vai ser diferente o próximo avivamento, irmão. O próximo avivamento já está começando com arrependimento de pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o mesmo discurso de João Batista. Não tem outra saída. É a única saída. Nós precisamos agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Ao pastor Maurício, né, pastor Maurício? Que bom que você veio. E o sentimento que existe no meu coração é que não acabou. Não acabou. O sentimento que existe no meu coração é que não acabou. É que tem mais de Deus para nós. E que se Deus precisar usar uma geração, que seja a minha geração, a minha vida, os nossos filhos, a nossa história. Deus, que não passe por mim. Quando o pastor Cláudio falou que esse movimento não passe de largo por mim, mas que eu seja parte, que eu seja peça fundamental nas mãos de Deus, fundamental entre aspas, né, aqui, que eu seja alguém que se dispôs a ser usado por Deus, que você, professor, seja alguém que se dispôs a ser usado por Deus, a confrontar,
pela palavra de Deus. E esse confronto aqui, eu sempre comento que o fiel das nossas pregações tem que ser o amor. E a pregação, mesmo que seja um pouco mais ríspida, quando ela é recheada com amor e com lágrimas, ela é gostosa de ouvir. Ela nos faz refletir de forma diferente. Então, o que eu penso e que eu tenho a certeza que não acabou, que Deus tem muito mais para nós, que aquela igreja que nós escutamos falar, né? Que é da década de 70, de 80, de 90, é a igreja dos dias atuais. As manifestações de poder, de maravilhas, de coisas extraordinárias. O céu não acabou o estoque não, irmãos. E eu quero que isso continue na minha vida, na vida da minha família, na minha igreja, nos meus líderes, irmãos. Que a minha igreja, que os meus irmãos e que eu seja impactado todos os dias pelo poder de Deus. Esse é o desejo profundo do meu coração. Que Deus possa te abençoar, pastor Maurício. O senhor ore a Deus nesse momento. Agradeço. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Abacuque foi aquele que se colocou na brecha por um povo que tinha dado as costas a Ti. Senhor Deus, que haja aqui na nossa igreja também, e na Tua igreja na terra, homens e mulheres que vão se colocar nessa brecha, como Abacuque se colocou, como Daniel se colocou, homens que oraram, Senhor, pedindo misericórdia, porque nós sabemos, Senhor Deus, porque há uma sentença sobre a terra, nós sabemos que haverá um fim, mas nós sabemos que haverá algo terrível que a terra vai sofrer. Nós sabemos disso, que a Tua palavra diz isso em Apocalipse, mas nós sabemos também que antes disso tudo haverá um arrebatamento. Haverá, Senhor Deus, o Teu Filho que vem na nuvem com glória e arrebatará a Tua igreja, e a Tua igreja não vai participar disso. Ela não vai participar, Senhor Deus, de tudo que vem nessa tribulação. Mas, Senhor Deus, antes disso acontecer, ainda nós precisamos de um avivamento. Esse avivamento, Senhor Deus, que possa mexer com todo esse país, com todo esse mundo, e que a igreja de Jaraguá do Sul seja, Senhor Deus, o cerne, o início, o start, o grande pontapé inicial desse avivamento que vai se espalhar pelo mundo. Através do que? De um pastor Cláudio, ou do pastor Maurício, ou outro pastor, não só de nós, mas através de cada membro que senta aqui nessas cadeiras, que eles possam se juntar e orar e clamarem por um avivamento que está chegando, Senhor, antes mesmo dessa tribulação, porque precisa haver, Senhor. Nós clamamos por ele, nós clamamos por um avivamento, Senhor, que nós precisamos dele, Senhor. Nós precisamos dele, Senhor, para nos acertar. Esse avivamento vem justamente com arrependimento de pecado. E a gente se arrepende, Pai, dos nossos pecados. Te pedimos perdão. E na sua ira, Senhor, tenha misericórdia desse país. Abençoa esse país, Senhor. Abençoa o Brasil, abençoa Jaraguá. Abençoa Santa Catarina, o meu Rio de Janeiro, todo esse Brasil. Abençoa esse mundo, Senhor, porque é a Tua terra, a terra é Tua, Senhor. Portanto, Senhor, abençoa a Tua terra. Senhor, tenha misericórdia dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, e essa foi mais um IBD em Dia, e até a próxima lição e também até o próximo trimestre. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Ajuda nós lá. Deus abençoe. Em nome de Jesus.